Paz do Senhor, galera! Tudo bem? Aqui é o Rico do Encucar e nós estamos no Advento de Páscoa, agora em 2025, e hoje é o dia 4. Jesus ensina e conta parábolas. E tá lá em Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. Como eu já falei nas outras videoaulas, então eu vou passar bem rapidinho, porque você já sabe. Você começa o estudo orando, lendo a passagem, e no começo ou no fim, não deixe de lado, né? Não deixe de passar em branco a linha do tempo. Então lembre a criança que tem aqui uma sequência de eventos. Nós estamos olhando para essa semana, né, de Jesus. Porém, a Páscoa é a morte e a ressurreição de Jesus. É isso que nós estamos celebrando. Então lembre eles, estamos fazendo esse advento por causa da morte e ressurreição de Jesus e estamos olhando eventos importantes naquela semana, mas tem ali um evento mais importante. Aqui na linha do tempo se transformaram em dois eventos, né? Então, primeiro a morte e depois a sua ressurreição. E aí então, vamos voltar lá, depois que você já passou a linha do tempo, vamos voltar lá para o estudo. Gente, eu olhei aqui embaixo porque hoje eu gravei uma videoaula e o microfone estava desligado. Agora eu fiquei preocupado. Mas já tá ok que eu não vou mais bater a mão aqui. Tive que regravar a videoaula todinha. Bom, vamos aqui para o texto. Vamos começar falando duas coisas. Primeiro, nós queremos mostrar para as crianças que Jesus ensinava por parábolas, ok? E parábolas era uma forma de Jesus ensinar. Porém, nós vamos usar uma parábola real aqui, nós vamos olhar para o conteúdo dessa parábola para que a criançada possa não só aprender, essa é uma maneira que Jesus ensinava, mas também qual é o conteúdo dessa parábola que está em Mateus 22, 1 a 14. Segunda coisa, é um texto longo, são 14 versículos. Se o teu filho é alfabetizado e é maior, tem que ler o texto. Ele lê junto com você, lê intercalado ou só ele lê, mas põe o seu filho para colocar os olhos na Bíblia e ler, ok? De preferência de papel, não sou contra a Bíblia no tablet, no celular, mas de preferência de papel. E se o teu filho é menor, leia para ele. Nós temos que ler o texto para ele. Como eu falo, né, eu tenho aqui as versões que eu gosto. Para as crianças pequenas, você até pode usar a NTLH, que é uma versão boa, mas tem que ler o texto, porque muitas vezes a gente já vai para a interpretação, para a aplicação, a gente já vai para uma analogia, para uma historinha, a gente já vai para alguma coisa e a criança nem foi exposta ao texto. E até é óbvio que eu vou falar, né? Mas a gente que quer que o nosso filho aprenda a Bíblia, aonde que a gente começa? Mostrando para ele o texto. Ah, mas meu filho é pequenininho. Leia o texto. Essa versão NTLH. A NVI é muito boa também, né? A NVT. Como eu falo, teu filho estuda idioma, já é uma criança maior, leia até em outro idioma, mas expõe o teu filho ao texto, ok? Bom, dito isso, vamos dar uma observada aqui, porque essa parábola é sensacional. Eu não vou ler aqui tudo pra gente, né? Por causa do nosso tempo, mas você vai ver que essa parábola, ela começa, como muitas outras parábolas, falando que o reino dos céus pode ser ilustrado com a história olha aqui, Jesus ensinava verdades importantes através de histórias. E por que ele fazia isso? Porque ele queria facilitar para a gente. Então ele queria nos ajudar a compreender verdades profundas através de narrativas, de histórias que a gente pudesse compreender. Inclusive, voltando aqui na comparação de texto, olha só, a NTLH diz o seguinte: de novo, Jesus usou parábolas para falar ao povo. E ele disse, o reino dos céus é como... Tá vendo esse é como aqui? Eu gosto mais da NVT. O reino dos céus pode ser ilustrado com a história Então você tá vendo? A ideia é você mostrar para o seu filho que esse é como pode ser ilustrado. Ele está falando do reino dos céus e ele vai trazer uma aqui
uma história. E Jesus fez isso várias vezes, tem muitas parábolas aí na Bíblia que a gente pode aprender. Então a primeira coisa é você falar, olha, essa é uma maneira que Jesus ensinava. Então ele ilustrava, né, algo a respeito do reino de Deus, do reino dos céus, através de uma história. Esta história é faca na caveira, viu? Vou te falar, mas é muito boa. Basicamente o rei, ele, né, deu um banquete de casamento para seu filho. Aqui alguns até podem dizer, é Deus para o filho Jesus. Não, o texto não diz isso. Aqui é uma parábola. Você vê como é importante observar? Você pode falar de um rei que deu casamento para o seu filho. Ponto. Que é isso que o texto nos mostra. Não está dizendo, ainda que esteja falando do reino de Deus, aqui não está dizendo que esse rei era Deus e o filho era Jesus, enfim. Então, leia o texto e fique no texto. Depois a gente vai lá para interpretação e aplicação. O que o texto diz? Que era um grande banquete de casamento para o seu filho, e quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos, não sei o quê, e nós temos dois públicos aqui que foram rejeitados. O primeiro público, cadê a minha canetinha para a gente ilustrar? O primeiro público, os convidados não lhe deram atenção e foram embora. Só que nós temos um outro público aqui que também é problema. Um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento. Veja bem, aqui a ideia é estarmos na presença de Deus. E eu tenho dois problemas. Primeiro, não, e aqui eu já estou indo para a interpretação, tá? Primeiro, rejeitar a Deus, e segundo, estar na presença de Deus de qualquer maneira, de forma inapropriada. Então, a primeira coisa é rejeitar a mensagem de salvação, e eu mesmo me salvo, eu mesmo me garanto, a minha esperança está em mim mesmo, eu não quero saber de Deus. Outro problema é, tá bom, eu aceito, eu me converto, eu vou agora ser um cristão, um crente, mas eu quero viver do meu jeito. Quero viver, né? Não quero saber o que ele está falando, qual, né, no caso aqui, né? Qual é a roupa apropriada? Essa parábola é sensacional, né? Então não estava vestido de forma apropriada para um casamento, ou melhor, eu não posso viver de qualquer maneira. Então veja que nós temos aqui dois problemas grandes. O primeiro problema é rejeitar Deus e o segundo problema é querer estar na presença de Deus de qualquer maneira. E esses dois públicos vão rodar. Inclusive tem aqui o versículo 7 que é forte. Você pode falar para o seu filho, olha o que acontece aqui, ó. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar as cidades deles. Essa aqui é a galera que não deu atenção. E aquele cara que não estava apropriado, ó, amarre-lhes as mãos, os pés e lance fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui tem uma referência até, essa expressão, né, ao inferno. Mas enfim, nesse modelo de advento, é um estudo rápido, é um devocional rápido. Aqui no Encucado a gente tem o estudo rápido, que é o pãozinho de cada dia, e a gente tem o estudo semanal. Isso é um outro modelo de currículo que você pode até continuar com o Encucar nesse outro modelo. Aqui no Advento a gente vai passar rapidamente, agora claro, vamos ensinar bem ensinado, mesmo sendo um devocional rápido. Então, primeira coisa aqui no observar, Jesus ensina com autoridade sobre quem poderia entrar no reino de Deus. Jesus poderia falar sobre quem vai entrar no reino de Deus. E ele estava falando, porque ele mesmo era Deus. Só que o que acontecia? Seu ensino demonstrava ser ele Deus, ofendendo a muitos que o ouviam. Naquela parábola especificamente, nós temos o contexto dos fariseus, dos líderes religiosos, que eram supostamente importantes, mas eles eram de fato ali na cultura judaica, só que eles estavam rejeitando a Deus. Eles estavam rejeitando o Messias, eles estavam rejeitando Jesus. Então ele estava falando, eu sou Jesus, eu sou o Filho de Deus, e a galera falou assim, eu não boto fé em você. Então isso ofendia as pessoas porque eles não... Veja bem, tem uma primeira etapa, é eu reconhecer importância na pessoa de Jesus. Você não acha que Jesus é importante? Pô, aí o resto nem me interessa, porque eu já nem vou ouvir ele. E aqui você pode falar, isso significa
que muitos que ouviam não gostavam do que ouviam, mas Jesus ele trazia verdades importantes. E aí aqui no final, a parte que eu mais gosto, que é o devocional. Jesus é nosso mestre, devemos ter disposição em aprender com ele. Ou melhor, lembra daqueles dois públicos? Um que rejeitou a mensagem e outro que, não, eu quero estar aí, mas eu quero estar de qualquer jeito. Se nós vamos aprender, essa frase aqui é importante, disposição em aprender. Então, se nós vamos aprender algo de Jesus, eu tenho que considerar Jesus importante. Ele é mais importante, você pode falar, do que eu, papai e mamãe. Ele é mais importante que o professor da escola, que o pastor da igreja, e todos esses são muito importantes, mas Jesus ele é mais importante. Então eu tenho que ter disposição em aprender com ele. Lembra, olha, ele achava que era tão importante a gente aprender sobre isso, que ele contava histórias, ele mostrava até de um jeito diferente, com uma narrativa sobre o reino de Deus. Ele estava trazendo uma verdade profunda, mas ele estava usando uma história. Por quê? Porque é importante que a gente aprenda. Então trabalhe aí com o seu filho o tempo de Bíblia, basicamente isso. Trabalhe aí com o seu filho, e isso inclusive envolve muito você. Vai acabar o advento, a gente tem disposição de aprender de Jesus? Quando Jesus fala que é importante perdoar, seu filho deixou de perdoar alguém aí por esses dias, ou alguma situação que você percebeu, e você fala assim, mas se ele fala que é importante perdoar, e ele é Deus, ele é o nosso mestre, eu tenho que ter disposição em aprender. Então, ali a parábola, ela já mostrava uma galera que rejeitava Deus, uma galera que queria estar na presença de Deus de qualquer jeito, enquanto que ele cobra que, tem aqui o casamento, tem a festa, você está convidado, então não rejeite, mas você tem que ter aqui essa disposição em aprender, porque não pode viver de qualquer maneira na minha presença. É isso aí. Deus te abençoe. Que esse devocional seja usado para abençoar a sua casa. E lembre-se, não é apenas um devocional, é Deus usando a sua vida para restaurar a imagem dele na vida dos seus filhos. Paz do Senhor, boa noite. Eu tô falando boa noite porque eu gravei agora à noite, tá? Não sei que horas você vai assistir. Então, paz do Senhor, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Valeu, tchau, tchau.